Deus não falha. Ele é um Deus precioso. Ele é o mesmo ontem, hoje e que será eternamente. Bem-vindo às visitas. Bem-vindo à ICMAV, uma igreja com propósitos. Amém? Uma igreja com propósitos, uma igreja família. Nós costumamos a dizer que somos família. Amém? Quem entra aqui é para ser abraçado, é para ser cuidado, é para ser amado, compreendido. Amém? Que é o que Deus pede de cada um de nós. Amém? É um prazer para mim estar aqui partilhar a palavra hoje convosco. Nós hoje vamos falar sobre os propósitos na vida de José. Vocês já ouviram falar de José? Com certeza. Amém? Com certeza, José do Egito, não é? Nós conhecemos vários heróis na fé, mas eu vou-vos dizer, eu tenho algum carinho especial por José. Amém? Tenho por vários. Mas José é uma pessoa que mexe muito comigo pela fidelidade, lealdade, por desempenhar o propósito de Deus tão correto na vida dele, independentemente de tanto que José passou. Amém? E se calhar nós também passamos por tanta coisa, que estamos aqui. Se calhar nós neste momento até estamos a passar por tanta coisa. Mas não se esqueçam que o que vão aprender hoje sobre os propósitos de Deus pode mudar a vossa vida. Amém? Pode mudar a vossa vida. Glória a Deus. Todos nós temos propósitos. Desde quando Deus iniciou toda a criação, Ele fez tudo com propósitos. Tudo com propósito. Amém? Assim como nós fomos criados com propósito, a igreja também é uma igreja com propósito. A igreja de Deus é a igreja com propósito. Vocês vão ouvir muitas vezes falar desta palavra hoje e vão sair daqui citando quais são os 5 propósitos, se Deus quiser. Amém? E é por isso que a ICMAV, nós somos uma igreja com propósito. É uma igreja que tem propósitos na sua cultura e na sua forma. Nós temos na nossa cultura, a nossa cultura da igreja é uma igreja com propósito. E na nossa forma de agir também. Amém? Os propósitos nasceram no coração de Deus. Podemos ver isso desde o Jardim do Éden. Nós podemos ver isso quando Deus criou as plantas, quando Deus criou os animais, quando Deus criou o homem. Aliás, cientificamente, nós podemos ver isso. Que Deus criou tudo com um propósito. Amém? Tudo. O mar, os animais, tudo. O planeta em si. Tudo que Deus criou teve um propósito para o fazer. Amém? E conosco, como ser humano, não poderia ser diferente. Deus nos criou com o ADN. Esse ADN faz parte do nosso ser, desde o dia em que nós fomos gerados do ventre da nossa mãe. Gostaria de chamar a atenção aqui para algo muito importante. Existe propósito, existe chamado. Amém? Nós podemos dizer assim, eu fui chamada para ser. Ou eu tenho o propósito de Deus na minha vida. Amém? Propósito, eu vou, para quem quiser tomar alguma nota, propósito é a razão fundamental da tua existência. Amém? E o plano eterno de Deus para ti. Amém? Ser como Cristo, glorificá-lo. Amém? O chamado é a nossa missão. O chamado é a nossa missão, não é? Então, nós dizemos que o propósito é o nosso porquê. O porquê da minha existência. A minha essência. Amém? E o chamado é o nosso o quê. O que é que nós vamos fazer? Se vocês fixarem estas duas palavras, o porquê e o outro, é o que eu faço. Amém? Vocês vão entender. O propósito é o porquê, é a tua identidade e razão de ser. O que Deus sonhou para ti. Aquilo que Ele disse, não, a Laura vai ser isto. Este é o ADN que eu coloquei nela. Amém? É universal para todos os seguidores de Cristo. Vão perguntar, mas isto é só para alguns? Não. Deus, quando criou cada ser humano,
Ele colocou um propósito. É universal. É para todos nós. Todos nós temos isso. Agora, há muita gente que nem sabe que isso existe. O porquê que estão aqui. Amém? O chamado, o quê? É a tua missão individual. É o serviço que tu fazes, que tu prestas para outras pessoas. Servindo outras pessoas. É a maneira como tu te manifestas neste mundo. O teu propósito que tu te manifestas aqui neste mundo, sendo um instrumento para abençoar outras pessoas. Amém? Para ser específico, tu podes realmente ser um professor, ou dirigir o louvor, ou... Amém? Isso tudo que nós fazemos como prática é o nosso chamado. O nosso propósito é aquilo que está no nosso ADN. Amém? Vocês estão aqui? Eu vou dar agora a relação entre o propósito e o chamado. Tu nasceste com um propósito. És chamado para uma missão. E és equipado com uma vocação. 3 palavras. Amém? Tu nasceste com um propósito. Tu és chamado para uma missão, para ir pregar o Evangelho, para ajudar outras pessoas. E tu és equipado com o quê? Com uma vocação. São dons, talentos. Umas pessoas são boas para uma coisa, outras pessoas são boas para outras. Ok? Estão a perceber? Esse é o plano de Deus para nós. Para que esse plano de Deus se cumpra na nossa vida, nós temos que andar na base dos 3. Não é? Temos o nosso ADN, que é o nosso propósito. Depois temos uma missão e temos uma vocação. Ok? O propósito te conecta com o eterno. Porque é o nosso ADN. Amém? De Deus. Esse propósito conecta-te com o eterno, com o Pai Celestial. O chamado nos conecta com a missão. Chama-te para tu ires, prega o Evangelho, fala de Jesus, cuida dos outros, vai para um hospital, és médica, cuida. Mas quando estás a cuidar daquele enfermo, é Deus que está a operar através de ti. Amém? Porque é Deus quem instituiu os médicos. Quando estás a ensinar, amém? Quando estás a louvar, quando estás aqui em cima, nós tínhamos aqui o grupo de louvor, eles estão a levar, a fazer com que nós, o povo, tenhamos um perfeito louvor. Aqui a igreja, eles comandam isto, a igreja sobe um perfeito louvor para Deus. Amém? Tudo isso é missão. Amém? Tudo isso é missão. E a vocação conecta com a nossa ação, com os dons. O que é que nós sabemos fazer? O que é que tu fazes? Amém? Qual é a tua vocação? Amém? Do que é que Deus te equipou? Amém? Exemplo. Propósito glorifica a Deus e prega o Evangelho para todos. O chamado, por exemplo, eu estou a dar várias vezes os mesmos exemplos aqui, não é? Ser um professor ensina sobre o Evangelho às crianças, por exemplo, na escola dominical, nós chamamos de Alfa, que é o nosso nome. No Alfa, a vocação é ter um dom para tu próprio cantares, ensinares, fazeres coisas. Nós não fomos chamados para servir. Este é um propósito. Nós fomos criados para servir. Nós nascemos para ser servos. Amém? Nós não fomos chamados para adorar. Nós fomos criados. Porquê? Porque está dentro do nosso ADN. Quando Deus nos criou, a adoração já estava em nós. Amém? Para adorá-lo. Amém? O servir também. O mesmo, eu posso dizer que nós não fomos chamados para crescer. Nós fomos criados para crescer. É o nosso terceiro propósito. Amém? Nascemos e crescemos. Amém? Não fomos chamados para alcançar. Nós não fomos chamados para alcançar outras pessoas. Nós fomos criados para o fazer. Deus, quando nos chamou, Deus, quando nos criou, Deus disse: ide. Quando Ele fala aqui, aquilo que Ele colocou em nós
esse id, pregar o Evangelho, esse id para alcançar outros, Ele já criou em nós. Amém? Ele nos fez com isso. E também não fomos chamados para pertencer. Nós fomos criados para pertencer. E eu vou-vos provar isso. Nós nascemos para pertencer a algum lugar, para pertencer a uma família. O pastor Gil deu um exemplo muito bom há um tempo atrás. Aqui. Quem pode dizer que foi chamado para a sua família biológica? Eu não fui chamada. Eu não estava ali num canto onde Deus diz assim, olha, ou uma família qualquer diz-me assim, olha, vem, Paulinha, vem pertencer à família Fernandes, que é a minha família biológica. Eu sei que vocês só me conhecem por Paulinha Almeida, mas Almeida já eu fui acrescentada do casamento. Mas o meu apelido é Fernandes e eu não fui chamada, eu não escolhi. Eu nasci naquela família. Então, podemos ver que nós não fomos chamados para pertencer a uma família. Nós fomos criados. Nós nascemos nela. E nós nascemos na família de Deus. Amém? Nós nascemos na família de Deus. Amém? Vocês estão a entender? Sim? Ok? Nós nascemos numa família biológica e ninguém pode nos perguntar, ninguém nos perguntou se nós queríamos. Amém? Então, isso é importante nós entendermos o que é que funciona, como funciona os propósitos. Os propósitos de Deus na nossa vida. Não fomos chamados, nós fomos criados já com esses propósitos dentro de nós. Temos que pertencer, nós pertencemos à família de Deus. Amém? Temos que entender que o propósito, eu vou ler o que eu escrevi aqui, temos que entender que o propósito é diferente do chamado. E eu posso escolher, quando é o chamado, eu posso escolher se faço ou não. Se alguém me chama para eu fazer alguma coisa, eu posso dizer sim ou não. Mas há coisas em que nós não podemos dizer não. Que é o caso de pertencer à família. Que é o caso do ADN que nós temos, dos 5 propósitos dentro de nós. Faz parte, esse ADN é de origem. Amém? Vamos ver os 5 propósitos na vida de José, como falei no início. Quero que percebam que os propósitos não se aplicam só no Novo Testamento. Porque nós estamos a falar José, que é do Antigo Testamento. Não, vocês vão entender porquê que não. Porque o ADN não apareceu só com as pessoas do Novo Testamento. O ADN vem de origem, não é? E sim, desde o início da criação. José pertencia, vem do propósito pertencer. Nós vamos ler Gênesis 37, de 1 a 3. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica telar de mangas compridas. Então, José pertencia. Ele era filho de Jacó, não é? Era neto de Isaac e era bisneto de Abraão. Ele pertencia a uma família. Amém? José pertencia a uma família. Ele tinha pai, tinha avó e tinha bisavó. Ou teve. Então, podemos ver que ele pertencia a uma família. Essa família foi uma família escolhida para cumprir o plano e propósitos de Deus na terra. Amém? Foi para cumprir esses planos. Esta família, esta geração, quem lê, nós lemos a Bíblia, nós sabemos, não é? O avô, o bisavô e o pai. Ok? O bisavô, o avô, o pai e agora ele. Amém? Isso foi feito de propósito para cumprir os planos de Deus. Amém? José pertencia ao povo judeu. Depois da vinda de Cristo, Deus formou a igreja. Sabem que a igreja só foi formada depois da vinda de Cristo. Amém?
Então, nós pertencemos a essa família. Nós agora pertencemos à família de Deus, pertencemos à família desta igreja. Amém? Esta família que não é só aqui, porque a nossa família é família em Cristo. Amém? Os irmãos que estão no Brasil, os irmãos que estão em Portugal, os irmãos que estão pelo mundo afora, nós somos uma só família. E essa é a família de Deus na terra. Amém? Nós somos todos família. A igreja é o povo que Deus escolheu para cumprir o propósito que Ele tem para a sua criação. Deus não vai enviar os anjos para fazer o nosso trabalho. Eu costumo dizer aqui muitas vezes isso, principalmente as mulheres que trabalham diretamente comigo. Deus não vai enviar os anjos. Deus vai dizer: Janice, abre a boca e fala. Laura, faz o que tens que fazer. Nayara, faz, vai, cuida. Amém? Então, nós que somos corpo, nós que somos membro, todos juntos somos um corpo. Amém? Deus nos pôs aqui para servir, para cumprir o plano de Deus na terra. Amém? Deus designou a igreja para cumprir o propósito. Então, pertencer à família de Deus não é uma escolha. Não é uma escolha. Não é um chamado. Pertencer à família de Deus é um propósito. O propósito pertencer. Nós pertencemos. É bom quando olhamos para alguém e dizer: tu pertences? Eu pertenço à família de Deus. Amém? Isso é tão maravilhoso. A tua vida irá mudar o dia em que assim entenderes tudo o que estamos aqui a falar. Porque o nosso mindset muda. A nossa vontade de viver é outra. Porque diz: puxa, eu tenho uma família. Eu não sou sozinha. Amém? Apesar de todo o percurso de José, todos os problemas e dificuldades que ele teve, ele foi vendido, ele foi escravo, ele esteve preso. Amém? Ele teve tanto problema. Até podemos pôr a culpa nos irmãos dele, não é? Primeiramente, quem sabe da história, ele foi vendido pelos próprios irmãos, não é? Mas, sabem, José não se esqueceu, apesar de tudo, da sua família. Apesar de ele ter sido vendido pelos irmãos. Ele só tinha 17 anos. E se lermos a história, foi assim um bocado triste. Não é? A forma como fizeram aquela artimanha toda para o poder vender. Mas ele, mesmo assim, ele não se esqueceu. Ele sabia que aquela era a sua família, que ele pertencia a algo maior. Ele sabia, ele nunca se esqueceu disso. E nós vamos ver no decorrer da história. Gênesis 45, de 3 a 5, diz: e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida de Deus que me enviou adiante de vocês. Amém? Deus tinha um propósito. Nós olhamos e dizemos assim: meu Deus, aqueles irmãos foram maus, foram isto. José tinha que passar por esta situação para que o plano de Deus se cumprisse. Vocês sabem uma coisa? Eu penso que todos os que estamos aqui somos estrangeiros neste lugar. Penso que todos os que estamos aqui, nenhum de nós, a não ser o nosso bebê, nasceu cá. O nosso pequenino está ali atrás. De resto, nós todos viemos de outro país, penso eu. Então, vocês acreditam que é coincidência a vossa vida virem cá parar? Não. Deus tem um plano. Deus tem um plano para cada um de nós que está aqui hoje. Deus tem um plano por nós estarmos em Epsom neste momento. Amém? E vocês têm que lutar para descobrir
O quê? Qual é esse plano? Qual é esse propósito que Deus tem aqui para cada um de vocês? Amém? Não é em vão que hoje estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus sabe o momento certo. Assim como José, que foi vendido. Quando chegou à altura, ele reencontrou os irmãos. Ele numa posição diferente. E o que é que ele disse? Não fiquem assustados, tranquilos, porque há uma razão. Deus sabe o que faz. Amém? Vamos ler Gênesis 45, 9 e 10, que diz: voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozen, e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ou seja, José não faz mais nada. Fala com os irmãos e ainda manda vir o pai. Não só vem o pai, vem o gado, vem todo mundo. Amém? Como é que José foi encontrado? Numa posição diferente. Ele foi vendido como escravo. Quando os irmãos o reencontram, ele estava num poder superior. Amém? Era ele que mandava. Amém? José não se esqueceu de onde ele pertencia, da família de que família ele era. Apesar de tudo o que ele passou, ele se lembrou dos irmãos e se lembrou do pai. Porque outra pessoa podia dizer assim: agora vocês estão a vir aqui pedir, vocês precisam, pois então vão ser escravos, pois então vão passar isto, pois então não vos dou nada, vou fingir que não vos conheço, vou ser rude. Não. Ele olhou e disse: não, estes são meus. Isso prova que há algo muito importante na nossa vida, que não devemos esquecer dos nossos. Amém? Amém. Não devemos esquecer dos nossos. E quando não estão tão próximos, oremos por eles, para que Deus mude. Oremos sempre: Senhor, muda. Senhor, abençoa para que Ele possa encontrar o propósito da vida. Amém? Nós temos famílias nossas que estão afastadas, que não estão ligadas, umas não querem saber até de nós. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos orar. A nossa função é: vai no secreto, de joelhos, em pé, como tu queiras, mas vai no secreto e ora, só tu e Deus. Amém? Só tu e Deus, porque a tua família é onde tu pertences. Amém? Tu pertences. Será que tu pertences a algum lugar? Será que este domingo ou vários domingos nós viemos aqui? Será que tens a certeza que pertences? Hoje é dia de dar o passo. Se ainda não pertences, vamos arranjar, vamos buscar e vamos fazer pertença. Amém? Vamos fazer pertença hoje. Será que podes dizer: eu pertenço a algum lugar? A alguma família? Amém? E a família de Cristo? Alguma igreja? Nós temos que pertencer a algum lugar. Nós temos que ser... Eu costumo dizer, todo crente tem que ser membro. Tem que ter um pastor, todo crente tem que ter um lugar onde ela chega, a pessoa entra e é amada. Amém? Isso é pertença. Amém? Entende que um dos propósitos é pertencer. Então, vamos falar do segundo, que José servia. Ele levou a sua vida toda a servir até partir para o Senhor. Depois vocês vão ler a história toda de José. Vocês vão ver que é uma história muito bonita. José levou a sua vida toda a servir. A palavra servir aqui tem a ver com ministério. Amém? E quando eu falo aqui ministério, servir, ministério, não é só quem canta no louvor, porque muitas das vezes nós temos aquela coisa de dizer que só quem é pastor, só quem canta no louvor, porque o louvor é uma coisa que está em frente, ou só quem, enfim, que é evangelista, daqueles que são consagrados, evangelista, missionários. Não. Todos nós fomos chamados para servir. Todos nós somos ministros. Todos nós podemos abrir a nossa boca e falar. Eu sou pastora
eu não sou mais nem menos do que um de vocês que sirva. Sabe porquê? Porque cada um no corpo de Cristo tem a sua função, tem o seu propósito, tem o seu lugar. Ninguém é mais que ninguém. Deus vê-nos todos iguais. Amém? Para Deus somos iguais. Então, servir é servir. Servir não é uma ajudinha a Deus. Não vou dar agora uma ajudinha ali à casa de Deus e pronto. Isso eu venho quando me apetece. Não. Servir é de coração. Faz parte do nosso ADN. Nós temos que o fazer. Amém? Todos nós somos ministros, todos temos um propósito de servir em nós, não é? Por vezes pensamos que ministro são somente essas pessoas que eu nomeei. Mas eu queria que vocês, dentro de vocês, entendessem e fixassem hoje. Cada um de vocês são ministros. Eu queria que todos repetissem comigo. Cada um de... Eu sou o ministro. É mais fácil. Eu sou o ministro. Mais uma vez. Eu sou o ministro. Amém. Isso fique declarado pela vossa boca e que Deus vos faça servir. Amém. Amém. Gênesis 37, de 13 e 14, diz: Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. Podemos então ver aqui que ele servia. José servia. Vocês repararam que o pai mandava-lhe. Ele ia procurar os irmãos, ele ia ver isto, ele ia ver... José servia. Então, é para vermos aqui, eu estou a trazer a história de José para vocês entenderem que ele servia e que nós também servimos. Não mudou nada naquela altura até hoje. Não mudou nada. Todos nós trabalhamos, todos nós estamos na casa de Deus servindo, todos nós devemos fazer, porque isto faz parte do nosso ADN, do nosso propósito. O propósito servir. Amém? Então, depois disso, com o continuar da história, nós vemos que José foi vendido e ele foi servir para a casa de Potifar. Ele foi servir para a casa de Potifar. Ele servia ao rei como principal conselheiro. Ele servia. Não só servia ao pai, menino de recado, naquela altura com 17 anos, mas quando ele foi vendido e depois de toda a história que ele passou, ele foi trabalhar. Ele foi servir. Amém? Ele servia. Servir faz parte do propósito de Deus que Deus colocou na nossa vida. Em casa, servir em casa, no trabalho, todos nós trabalhamos. Quando vocês estiverem a fazer seja o que for, façam como se estivessem a fazer para Deus. Vocês vão ver que o ânimo é outro. Vocês vão ver que o cansaço que às vezes nós temos, que Deus dá o refrigério. Amém? Porque nós estamos a servir. Na igreja, quando estivermos a fazer, não façamos apenas para fazer tipo uma... vamos fazer aqui agora uma coisinha qualquer, só uma ajudinha. Não. Vamos fazer de coração. Estou a servir aqui. Oh Deus, se eu estou a limpar a igreja, pois eu vou limpá-lo. É para ti, Deus. Eu estou aqui em cima, estou a cantar, é para ti, Deus. Eu estou ali no som, é para ti, Deus. Seja o que for que nós estejamos a fazer, é para Deus. Amém? É para Deus. Eclesiastes 9:10 diz: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, ou quando morreres, que é para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não é quando morrermos é que nós vamos fazer alguma coisa. É agora. Amém? Servir a Deus é agora. É hoje. Amém? É hoje. Amanhã já é tarde. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizeres, faça de coração ou com todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas.
Mais uma vez eu repito, aqui a palavra de Deus diz, Colossenses 3:23, devíamos saber todos de cor, não é? Tudo o que fizeres, oh meu Deus, faça de coração como para o Senhor. Tudo o que fizer, faça como se fosse para Ele, amém? E não para as pessoas. Esta era a forma que José tinha de servir, ele servia de coração, amém? José crescia. Isso, estamos aqui no propósito crescer. Ele crescia. Sabe, eu não estou a falar aqui só de crescer de tamanho. Quem viu, quem está cá desde o início aqui da nossa igreja, viu como é que o nosso Juan era, não é? Está aqui a Nayara a abanar com a cabeça, com certeza, porque ela viu o Juan assim e agora vê o gigante que está maior do que eu, não é? Então, não estou a falar só do crescimento em estatura, estou a falar que ele cresceu, evoluiu também. Ele foi como escravo e depois já o tinham como aquela pessoa que organizava tudo, aquela pessoa que estava debaixo do rei, não é? Ou seja, ele cresceu. Há uma definição que diz assim: crescer é potencializar o nosso destino. Eu vou repetir: crescer é potencializar o nosso destino. Amém? Gênesis 41, 40 a 42 diz: você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel, sinete, da mão e pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Deixem-vos dizer aqui uma coisa. Nós nascemos para viver estes 5 propósitos que nós estamos aqui a falar. Nós somos membros da ICMAF. Nós temos esse ADN dos 5 propósitos dentro de nós. Então, nós podemos afirmar que juntos nós formamos um corpo, que é a igreja. Nós juntos, os vários membros, eu devo ser o braço, não sei quem é, eu escolho ser o braço, quem é que escolhe ser a perna? Ou o dedo, percebem? Nós todos somos os membros e juntos nós somos o corpo. Nós somos esta igreja. E pertencendo a esta igreja, a igreja tem os 5 propósitos. Ela opera nos 5 propósitos. Amém? Tal como a igreja, nós, como membros da mesma, devemos viver uma vida com propósitos. Tal como a igreja, nós, como membros, na nossa vida secular, também devemos viver esses 5 propósitos. Amém? Devemos ter estes 5 propósitos na nossa vida, como um estilo de vida. Olharem para nós e dizerem: alguma coisa está diferente naquela pessoa. O que é que eles têm? Amém? Um estilo de vida em tudo o que eu faço. Vou ler aqui algo. José teve uma visão sobre o seu futuro. E podemos ver também que Deus moveu-se em cada etapa da sua vida. Segundo as visões, não é, que ele teve enquanto jovem, Deus moveu-se em tudo. Não falhou nada, independentemente do que ele passou. Nada ele vacilou algum dia. Ele nunca desistiu dos propósitos. Ele nunca vacilou. Ele nunca olhou para trás. Independentemente de tudo que ele passou. Ele viveu etapa após etapa. Sofreu, mas sem reclamar. Nunca se ouviu dizer que José disse: pois, tu Deus, que é isto? Não, a Bíblia não fala disso. Ele era apaixonado pelo seu futuro, pelas promessas de Deus na vida dele. Amém? O meu desafio hoje é que todos nós sejamos apaixonados
por esse propósito que Deus nos deu. Amém? Sejamos apaixonados por aquilo que Deus tem para nós hoje. Amém? Comecemos a pensar nisso a cada dia. Quando nos apaixonamos pelo nosso futuro, nós crescemos. Porque se eu pensar assim no meu, como é que vai ser, Pai? Eu daqui a um tempo estou apaixonado, eu quero saber o que é que Tu tens para mim. Onde vou estar? Onde vou estar? O que é que vou estar a fazer? Amém? Isso é muito importante. Crescer é vermos através dos olhos de Deus. Amém? É vermos através dos olhos de Deus aquilo que Deus tem reservado para nós. Aquilo que Deus tem para o meu futuro. Amém? Reservado para o meu futuro. O que é que Deus tem? Agora eu quero-vos fazer uma pergunta. Quantos de nós já usou a expressão quando eu crescer? Eu acho que todos nós, quando éramos mais novos, nós usamos esta, quando eu crescer, eu quero ser quando eu tiver 18 anos. Toda a gente dizia, eu queria chegar aos 18, hoje tenho 54. Então, vocês já viram, não é? Dos 18 para os 54 foi assim, eu dormi, quando acordei estou com 54. Foi tão rápido. Que arrependimento, né? Não era de arrependimento quando é tão difícil. Quando nós dizemos, Senhor, eu quero ter os 18 anos. Vamos aproveitar. Os jovens estão aqui que ainda não têm 18 anos. Vamos aproveitar. E porque o dos 18 para cima é muito rápido. Mas eu dou glórias a Deus, eu não reclamo. Os meus anos foram bem passados, com muita dificuldade, mas glorificando a Deus. Nunca o deixei. Nunca o deixei. E eu estou aqui hoje. Amém. Deus é bom. Amém. Temos que aprender a ver mais além do que nós vemos, não é? Não temos que viver toda esta situação sozinhos. Amém? Nós temos que aprender a ver muito mais além de tudo isso. E mais, tudo isto não devemos passá-lo sozinhos. Qualquer problema, qualquer situação, toda essa caminhada, nós temos um lugar para pertencer e nós podemos passar isso juntos. Amém? Porque quando nos reunimos é tão bom. Nós vamos carregados de amor, vamos carregados de tanta coisa boa. Amém? Eu amo vir aqui à igreja. Eu fico ansiosa que chegue o domingo, porque é o tempo em que eu estou. É o único tempo que nós temos presencial, é o domingo. E para mim é um prazer dar um abraço, falar, rir, estarmos. O resto nós estamos online ou então, casualmente, se marcarmos. Amém? Não temos que passar estas coisas sozinhos. Não têm que estar longe. Juntos, nós vamos mais longe. Não se esqueçam. Amém? É que sozinhos dá a sensação que até vou correr mais rápido. Mas juntos, nós vamos mais longe. Porque eu vou ajudando, vocês vão me ajudando. E nós caminhando, nós chegamos lá. Amém? Deus é bom. Quando nós sonhamos os nossos sonhos, não é? Ou quando nós sonhamos os sonhos de Deus, e o seu propósito de crescer está no nosso coração e nós caminhamos juntos, nós iremos alcançar. Amém? Quando nós sonhamos os sonhos de Deus e o seu propósito de crescer está em nós, está no nosso coração e nós caminhamos juntos, nós iremos alcançar. Amém? E José alcançou que é o próximo propósito. Normalmente nós associamos o alcançar com o evangelismo, não é? Vamos alcançar almas. Mas o alcançar não tem a ver somente com o evangelismo, somente com esta palavra. Não. E também vamos dizer, não é? Como é que no Velho Testamento havia evangelismo, se ainda não havia evangelismo? Como é que eles alcançavam, se ainda não havia? Eu vou-vos dizer como é que era. Antigamente, o que acontecia era com a própria vida, que é o que tem que ser hoje. Vocês sabem que alcançar faz parte do nosso ADN, como eu disse, vive em nós. Então, como é que eu vou falar de Jesus a alguém?
se eu não tiver a viver, se eu não tiver na minha vida algo que vocês olhem para mim e digam assim, olha, não, realmente tu consegues passar para mim aquilo que vives. Amém? Como é que eu posso falar de alguma coisa se eu não vivo? É mais fácil quando eu vivo, porque grita em mim, sem abrir às vezes a boca, aquilo que eu vivo. Pela forma como eu ajo, pelas minhas reações, pelo meu comportamento, pelo amor que eu possa ter ou não pelas pessoas. Vocês sabem que é mais fácil às vezes nós estarmos caladas, mas com as nossas atitudes falar mais alto. É verdade. Então era essa forma em que se falava de Jesus antigamente. Era essa forma que, que se levava Deus, nós estamos hoje neste presente, mas que se levava Deus às pessoas antigamente. Era com as suas atitudes, com as suas ações, com o viver. O nosso viver é muito importante. E assim, eu falo de Jesus, sim, mas se eu estiver seca, se eu não tiver o poder de Deus sobre mim, a unção de Deus sobre mim, eu posso dizer o que quiser. Serão palavras bonitas, eloquentes, serão frases maravilhosas, mas não vai fazer eco. A pessoa não se vai converter. A pessoa vai dizer assim, é mais uma frase. Mas quando é o Espírito Santo que fala, que está em mim, a pessoa entende. E a coisa muda. Amém? E a coisa muda. Amém? O reflexo de Deus em mim, o meu testemunho irá mostrar que Deus habita em mim quando vivo Cristo. E a minha vida é um testemunho. Então eu irei alcançar. Só assim. Amém? Era dessa forma que José fazia. Gênesis 45, 5 a 8 diz: E os dois sonharam, cada um o seu sonho, mesma noite. Cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, estavam presos. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: Por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: Não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Vocês sabem, se isso não é Deus a falar, então o que é? Amém? Não pertencem a Deus as interpretações? Estavam preocupados porque não havia ninguém para interpretar os sonhos. Mas quem é que Deus usou? José. Deus usou José. Aquele menino que tinha sido vendido, que tinha sido escravo, que etc. Hoje ele estava ali para interpretar algo para o rei. Vem como Deus dá um percurso de vida, onde a nossa vida é um testemunho. A nossa vida, quando é um testemunho, não vou buscar mais ninguém. Tu podes até não ser letrado, mas Deus é Ele que vai buscar-te lá ao fundo e que traz e põe-te ali à frente e diz assim, não é Ele que vai falar. Amém? São pessoas improváveis. Os improváveis são aqueles a quem Deus usa. Às vezes as pessoas têm muito nome e muito renome e muito isto, mas eu vou dizer, quando Deus quer usar alguém, amém? Vocês estejam preparados que Deus vai usar a cada um de vocês. Estejam disponíveis que Deus vai vos usar. Amém? Eu creio. Amém? Quando tu mostras com a tua vida, tu estás a alcançar. E as pessoas estão a ver que há um Deus diferente. Alcançar não tem a ver com o teu chamado, e sim com o teu propósito. Nós não temos que ter um chamado para evangelizar. Nós temos que alcançar pessoas com o nosso propósito. Amém? O nosso propósito deve ser alcançar pessoas mostrando este Deus que mudou a nossa vida. Amém?
Esse é o propósito de Deus, o propósito a alcançar. Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. E hoje eu desafio-os a fazer isso. Ao invés de falarem, demonstrem com a vossa vida. Amém? Aquilo que Marcos diz aqui: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Em vez de o fazerem só falando, demonstrem com a vossa vida, no vosso trabalho. É um lugar ótimo, propício, porque a colega mais chata que nós temos é aquela que vamos orar por ela e dizer assim: Senhor, ajuda-me para que eu possa, com a minha vida, ver a diferença. E ela começa a mudar. Não é fácil, mas Deus também não disse que era fácil. Na Bíblia não diz que era fácil. Amém? Mas é possível. Amém? E nós agora vamos falar do quinto e último propósito. José adorava. É o propósito de adorar. José adorava a Deus em tudo o que ele fazia. Amém? José foi vendido, foi injustiçado, foi preso, enfim. Mas a consagração da vida de José manteve-se sempre. A consagração da vida dele a Deus, a entrega, manteve-se sempre. Nunca foi abalada. Ele nunca colocou em questão a sua posição perante Deus. O seu servir. Ele nunca reclamava. Ele nunca reclamava. Amém? Aquilo que Deus queria, ele fazia. Mesmo com os sofrimentos. Amém? Porque as suas convicções naquilo que era o propósito estavam bem enraizadas. A convicção dele estava enraizada naquilo que era Deus, a essência. Amém? Por vezes nós desistimos por tão pouco, não é? Às vezes há um problema qualquer na igreja, a pessoa diz: já não vou, há um problema mais forte na tua vida, já não vou mais à igreja porque Deus não está a fazer. Vocês sabem que nós, às vezes, humanos, nós culpamos a Deus por tudo na vida e não temos que o fazer. Amém? Não temos que o fazer. Deus não tem culpa. Amém? Deus não tem culpa do que acontece. Vamos buscar. Ele diz: primeiro buscai o reino dos céus, ou o reino de Deus, conforme a tradução, e a tua justiça, e tudo o resto vos serão acrescentado. Tudo o resto, todo o problema que a gente tem, Ele pode resolver, e deve, porque Ele é o nosso Pai. Ele diz, Ele promete, é promessa dEle. Se entregarmos a Ele, que Ele cumpre, Ele fará. Por vezes, nós erramos quanto a isso. Amém? Adorar é muito mais do que estarmos aqui levantando as mãos e cantar. É bom fazer, é maravilhoso. Eu gosto de estar na presença de Deus. Eu sou uma pessoa que sou muito expressiva na presença de Deus. Eu canto, eu danço, eu bailo, se vocês veem, eu não paro. Porquê? Porque eu amo, meu Deus. Eu acho que eu tenho que estar livre. Eu esqueço-me. Agora ia-me sair uma palavra em espanhol, eu ia dizer ao ouvido. Se sair alguma, vocês não surpreendam. Eu esqueço-me de onde estou. Às vezes eu começo a dançar na presença de Deus, porque é tão glorioso, é tão maravilhoso, é tão bom, Ele é tão, que eu não consigo me conter. Mas adoração é muito mais do que isso. Adorar é muito mais do que isso. Adorar é um estilo de vida. Adorar a Deus é tudo o que tu fazes durante o dia. No teu dia a dia, em tudo o que tu fazes, que isso seja dado a Deus como adoração. Amém? Tudo o que nós fazemos temos que dar a Deus como adoração. Tudo. O bom dia da manhã. Louvemos a Deus em todo o tempo. Amém? Com a nossa vida. Mateus 22:37 diz: Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ama a Deus com tudo. Amém? Adoração é amar a Deus com todo o nosso ser. Amar a Deus de dentro para fora. Amar a Deus como Ele é. Mesmo que eu não o veja, eu o sinto. Esse é o Deus que eu tenho. Esse é o Deus que eu quero que vocês entendam que nós devemos viver. Amém? Ele entendeu que este amor fazia parte do seu propósito de vida. José entendeu isso. Amém? Gênesis 50:20, o último versículo que eu vou ler diz: vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora.
que se conserve a vida de muita gente. Ok, José entendeu aqui que o cumprimento do seu propósito foi para algo maior. Tudo aquilo que ele passou. Deus transformou o mal em bem. Amém? E tudo ficou bom. Tudo ficou bem. Tudo terminou bem. Não é? Foi para aquilo que Deus tinha planeado. Para que a sua vida, amém, e a vida da sua família, a vida do seu povo, mudasse. Tivesse um rumo. Foi para isso que Deus permitiu que José passasse pelo que passou. Eu vou pedir que baixem as cabeças e que reflitam. Eu vou fazer uma pergunta e nós vamos refletir nisto para podermos terminar. E tu, entendes que os propósitos que Deus colocou em ti são para ser cumpridos, executados, vividos nesta jornada, nesta vida? Também quero te dizer que não desperdices tempo. Nós estamos aqui como igreja e eu desafio-vos, vamos trabalhar juntos para usufruir do melhor de Deus para as nossas vidas. Cumprindo o nosso propósito, porque Ele nos colocou e nos colocará. Nos colocou aqui e nos colocará mais além. Hoje estamos aqui, mas Deus tem algo para mais além. Nós falamos de 5 propósitos. Esses propósitos são tão importantes para a nossa vida. Esses propósitos são tão importantes para nós vivermos, para o nosso dia a dia. Amém? Nós devemos pertencer, nós devemos servir, nós devemos alcançar, nós devemos adorar, nós devemos crescer. Os 5 propósitos são importantes para a nossa vida, para a nossa vida. Amém? Então, eu vou orar e eu gostaria que vocês, diante de Deus, estivessem com o coração aberto e pudessem também entregar tudo aquilo que vos impede de vocês estarem nesta posição diante dele. Entregarem diante de Deus agora aquilo que vos impede de poder estar a viver estes 5 propósitos que Ele colocou como ADN dentro de ti. O que é que te impede de poder estar a realizar aquilo que é de melhor de Deus para a tua vida? Aquilo que te vai levar mais além, aquilo que te vai dar a conhecer quem é esse verdadeiro Deus e não só, aquilo que vai te fazer cumprir aquilo que Ele tem para que tu cumpras aqui na terra. Amém? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que Tu nos deste, Senhor, de podermos estar aqui ouvindo a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade também que me deste de poder levá-la, esta palavra ao Teu povo e a mim própria, Deus. Quero Te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito. Quero Te agradecer, Senhor, por esta tarde, Senhor, por abrires os nossos corações, Senhor. Deus, por falares ao nosso mais íntimo ser. Ao nosso mais íntimo do nosso ser, Pai. Deus, eu quero entregar cada pessoa que está neste lugar, cada irmão meu, cada irmã, cada criança, cada pessoa que ouviu, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que irá ouvir-me, Senhor, online. Deus, eu quero entregar agora nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, para que Tu possas cuidar. Tu possas abrir os seus corações, Tu possas abençoar. Tu possas dar entendimento, Senhor, para que possam ter esse discernimento sobre a Tua palavra, Pai. Senhor, dá clareza, Senhor. Dá clareza, Senhor, nas mentes, Pai. Deus, eu oro também, Pai, se há aqui alguém, Senhor, com dúvida, se há aqui alguém, Senhor, que está com um passo à frente e outro atrás, em cima do muro, Pai, eu oro, Senhor, para que Tu possas falar ao coração agora, em nome de Jesus. Para que Tu possas dar um sentido de vida a cada um que está aqui. Um sentido de vida a quem está a ouvir. Pai, em nome de Jesus, para que se alinhem contigo. Para que haja um alinhar, Senhor, com a Tua palavra. Espírito Santo, eu oro, Senhor, entregando, Senhor, cada vida e as suas vidas, Senhor,
Estou a falar família, estou a falar casa, estou a falar matrimónio, estou a falar, Senhor, emprego. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que Tu possas, Senhor, abençoar em cada lugar que cada um estiver e que está aqui, Senhor, poder estar quando sair daqui. Com cada pessoa, Senhor, que eles estiverem, nestes lugares que eu citei, em casa, nos trabalhos, Senhor, em qualquer lugar, que eles possam ser testemunhos vivos da Tua palavra. Espírito Santo, que o Teu poder, Senhor, que está sobre cada um, possa ser visto e ouvido. Possa, Senhor, glorificar o Teu nome em qualquer lugar que se for. Possa ouvir falar que Jesus é Senhor. Possa ver que Jesus mudou vidas, que Jesus transformou vidas. Pai, que o que possa ressaltar de dentro de nós possa ser, Senhor, esse testemunho de um Deus vivo que mudou e transformou a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço todas as coisas. Amém. 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 Obrigado, Pai. Amém.